Começando com as notícias do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Primeiro julgamento do Fabrício Bruno foi absolvido, o que era mais do que certeza, né? Se ele fosse punido, seria uma maluquice muito grande. E aí, por causa daquela expulsão diante do Palmeiras, por segundo amarelo ainda, o Fabrício Bruno foi absolvido. Teve um outro julgamento também que é importante, e aí o Cruzeiro, mais uma vez, o departamento jurídico trabalhando bem. Esse foi de ontem, inclusive, mas é importante a gente dizer porque numa dessas você acaba perdendo o mando de campo, né? Foi daquele segundo clássico da Copa do Brasil. O Cruzeiro escapou de perder o mando e foi condenado a pagar multa por causa de um frango de plástico, né, que foi atirado em campo. O clube ele poderia ter aí a perda de mando, mas tem que pagar uma multa de R$ 30.000 e também R$ 2.000 aí pelo atraso no reinício da partida. O Cruzeiro tinha sido denunciado aí no artigo 213 do CBJD, também que trata da responsabilidade do clube por providências em relação à segurança e à prevenção de lançamento de objetos no campo. Aí artigo 206, atraso no início ou reinício da partida. O artigo 191, descumprimento de regulamento. E o artigo 243G, que trata da prática de atos discriminatórios, nesse caso vinculado aos cantos homofóbicos. E aí o Cruzeiro se defendeu, também não tinha prova concreta assim, mas é sempre importante que o próprio torcedor ele esteja ali atento, né? Porque numa dessa aí o clube pode acabar sendo punido. E o principal assunto do dia no STJD aí tem a ver com a transação disciplinar que o Cruzeiro fez com o STJD nos casos de Caio Jorge e Lucas Romero. Os atletas pagarão uma multa de R$ 200.000 e vão encerrar o processo por meio da medida disciplinar alternativa. E isso só é possível por causa que o Caio Jorge, né? Primeira expulsão na carreira, o auditor Rodrigo Ayashi, que ele é integrante do pleno do STJD, ele destacou o seguinte, que os denunciados não gozaram do referido benefício no último ano, eles não apresentam antecedentes ou conduta desportiva que impediria de fazer essa transação e que por isso teve o benefício concedido. Então, claro, né, se fosse um atleta reincidente, que estava expulso toda vez, direto, se estivesse no STJD, não conseguiria. Mas aí o Cruzeiro, ele trabalhou com o departamento jurídico, o Dr. Michel Assef Filho, que é advogado também do Flamengo, representa o Cruzeiro, mas os advogados do Cruzeiro que ficam, né, na Toca da Raposa 2, e eles trabalharam muito bem para que o Cruzeiro pudesse, né, ter esta transação homologada. E aí o Marcos Lima e também o João Pedro, advogados do Cruzeiro aqui na Toca, que fizeram esse trabalho aí perfeito. Hoje a gente teve um julgamento no STJD, tá? Caio Jorge e Lucas Romero foram julgados por conta... Caio Jorge pela expulsão no jogo contra o Atlético e o Romero por ter xingado o juiz, feito gestos. Ambos poderiam ficar 12 jogos fora. Caio Jorge 18, mas nenhum dos dois vai ficar fora. O Cruzeiro fez um acordo com o STJD e aí tomou uma multa de R$ 200.000 que devem ser pagos em 10 dias. Ficou barato, Vini? Não, ficou muito bom para o Cruzeiro e méritos totais, palmas para o departamento jurídico do Cruzeiro, do advogado João Marcelo, que fez essa proposta de acordo. Porque claramente, gente, o Caio Jorge ia tomar um gancho, o Lucas Romero ia tomar um gancho,
o que se podia fazer naquele momento? Fazer um acordo, porque não havia outra alternativa para o Cruzeiro. E detalhe, o Lucas Romero tomando gancho, ia perder muito, o time ia perder muito. Caio Jorge tomando gancho, quem seria o substituto dele? O Gabigol, que para mim não está virando absolutamente nada nessa temporada até aqui. Então eu acho que o Cruzeiro ia perder demais sem esses jogadores. Então, méritos totais, palmas para o departamento jurídico do Cruzeiro, que fez um excelente acordo. O Cruzeiro vai ter que pagar R$200 mil em até 10 dias ao STJD, vai pagar até antes, se bobear... Já fez o Pix, né? O Pix já tá até feito, o Pix está feito até amanhã, o Pix já está feito. Não, e tem uma outra coisa, né, Vini? O prejuízo de não chegar numa potencial final da Copa do Brasil seria muito maior. Muito maior. Então o Cruzeiro tem um fim de temporada muito promissor, ainda com chances de título brasileiro. E para mim, favoritíssimo ao título da Copa do Brasil, você perder esses jogadores seria um tremendo de um problema para o técnico Leonardo Jardim. E é tudo que o Cruzeiro não quer para esse final de temporada tão promissor. Parabéns para o departamento jurídico do Cruzeiro. Eu só lamento uma situação. Eu descobri hoje, na verdade agora, eu nem sabia o valor da multa. Sabia que tinha um acordo, mas não sabia o valor da multa. Que interferir no resultado, como fez o Bruno Henrique, custa o mesmo tanto que fazer um gesto de que o árbitro está roubando na partida. Cara, impressionante, eu não sabia disso. Agora eu estou sabendo que interferir no resultado custa o mesmo tanto para o STJD do que fazer um gesto insinuando que o árbitro está roubando uma partida. Porque quando o Bruno Henrique interferiu, porque para mim cartão amarelo é interferir no resultado. O STJD entende que não, mas para mim também interfere. Para mim é interferir no resultado. A partir do momento que o cara combina um cartão amarelo para que o irmão dele faça uma aposta e seja beneficiado com isso, esse cara está interferindo no resultado. E o Bruno Henrique pagou R$100 mil de multa. Então o Caio Jorge e o Lucas Romero cometeram um delito, não um delito que chama, né? Uma infração da mesma gravidade que interferir no resultado. Cara, o STJD é uma palhaçada. A verdade é essa. O STJD é um circo. E nós, que gostamos de futebol, somos imprensa, os torcedores, os dirigentes, somos todos os palhaços desse circo que o STJD monta. Assim, beleza. Foi ótimo para o Cruzeiro, vamos tentar enxergar o lado positivo, os caras não vão ficar fora de nenhuma partida, mas no fim das contas nós estamos vendo que o STJD vai equivaler infrações que para mim não são do mesmo nível, não são do mesmo patamar. O cara que interfere no resultado, ele tinha que ser punido de forma muito mais veemente do que um cara que simplesmente faz um gesto no momento de revolta, no momento de raiva numa partida. E é um precedente perigoso. É um precedente perigoso. A questão do Bruno Henrique, para mim, é um precedente perigoso. Eu, sinceramente, não sabia que podia se fazer esse acordo, né? E é um acordo previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tá? Que fique muito bem claro isso. Agora, isso pode ser feito, os clubes que se sentirem lesados em algum momento pela suspensão de algum jogador importante, pode chegar e pode fazer esse acordo. Eu concordo com o que o Thiago falou. É um precedente perigoso. O problema é que tem clube que não vai conseguir pagar, né? Tem clube que não vai conseguir pagar salário, vai atrasar 100 mil lá. O que envolve o futebol, a justiça desportiva tem esse problema, né? Porque o jogador geralmente ele é punido, aí ele pega lá 10 jogos. Aí entra com um efeito suspensivo, marca uma nova audiência, 2 jogos, mas já pagou, dá mais 10 mil. No futebol tem muito disso, infelizmente tem. Mas a questão da lesão, aí se tem que pegar também um critério, né, Andrezão? Tem que pôr, por exemplo, sei lá, se lesionou de forma grave o adversário, aí às vezes não é cabível de multa, às vezes tem que pôr uma jurisprudência, tem que pensar. Eu tenho uma teoria de que se o cara entrou na maldade e machucou, ele não joga enquanto o outro não voltava. O Gustavo Gomes, por exemplo, deveria estar punido pelo STJD. Ele não deveria ter condições de atuar em competições brasileiras pelo STJD. Ou seja, em qualquer jogo do Palmeiras, em competições nacionais, fosse Copa do Brasil, o Palmeiras já está eliminado, ou o Campeonato Brasileiro, para mim o Gustavo Gomes não deveria jogar. Enquanto o Wanderson não estivesse à disposição do Cruzeiro. Ele poderia jogar na Libertadores, beleza, aí tudo bem. Mas, por competições nacionais, para mim era inadmissível que ele esteja em campo. Agora, Pedrão, Caio Jorge estará então à disposição do Cruzeiro até o fim da temporada, mas a partir de janeiro, esquece. Os urubus estão aí, estão querendo Caio Jorge. É uma preocupação perder Caio Jorge? Você acha que o Pedrinho vai fazer de tudo para manter Caio Jorge no ano que vem? É uma preocupação, mas tem valor tipo 25, 30, 35 milhões? 35. Não dá, gente. Chega uma proposta de 35 milhões de euros do Barcelona. Como é que você diz não? Como é que o jogador diz não a isso? Ou de um Real Madrid, ou de um time do primeiro escalão do futebol europeu. Nenhum cara vai querer, a cabeça dele também vira, então... Pode ser o Aston Villa, que é um dos interessados. O Aston Villa, igual o Bayern de Munique também. Até o Aston Villa, porque jogar na Premier League, é um time que chega em competições europeias. Então, se fosse o Pedrinho, nesse caso de uma proposta irrecusável, eu já começava a pensar numa reposição.
Porque o Gabi tem uma característica diferente, ele não joga no esquema do Jardim do jeito que o Caio Jorge joga. Então eu já pensaria numa reposição. Agora, Eu acho que a reposição já é o Vídeo Real. você acha que o Vídeo Real já é reposição? Eu acho que tratam dessa forma no Cruzeiro. Que o Vídeo Real é o cara que chega ao Cruzeiro para meio que ser uma reposição do Caio Jorge. E aí no Talvez primeiro o Cruzeiro- momento começa com o Gabi, se não der certo, aí o Vídeo Real ganha Não espaço. sei se no primeiro momento já começa com o Vídeo Real. eu acho. Você acha? Eu acho. Mas E porque o Gabi vai embora ou porque ele vai ficar na eu reserva? eu não tenho informação realmente do Gabigol. coisas. O que eu tenho de informação do Gabigol é que o Pedrinho quer mantê-lo. E o Pedrinho é um Agora, jogador de se- confiança do Pedrinho. Agora, se vai ou não mantê-lo, são outros 500. E sobre o Caio Jorge, o Cruzeiro quer 35 milhões de euros. Se chega a isso, meu irmão. Não tem nem. O Caio Jorge é um baita jogador. Pra mim, o craque do Campeonato Brasileiro é o Caio Jorge. Isso pra mim é discutível. E vai ser da Copa do Brasil, se o Cruzeiro for mais longe Exato. também. Só que, embora ele seja esse craque do Campeonato Brasileiro, o craque da temporada no Brasil, 35 milhões de euros, gente. É muita grana. É muita grana. Para não pra dá pensar, descartar. Não dá pra descartar. Você puxa no extrato seu do banco, tem, sei lá, tipo, De dívida. Mas não dá pra descartar, não. Mas eu acho que, eu sinceramente acho que um clube pra chegar no meio da temporada europeia e chegar e bater 35 milhões sei de não, euros, hein, Vini? eu acho que é um tanto quanto difícil. Mas o Caio Jorge vale esse valor sim. Pela temporada dele, você acha difícil? Não, pela temporada dele, mas Não, meio o time que tá precisando de um atacante, não mas faz gol, é o meio- cara. É o cara, mas meio de temporada eu acho um pouco difícil. Dependendo do valor, se ele ficar aqui pelo menos até a próxima temporada ali, próxima ali da Copa do Mundo, ele vai por muito mais, com toda E assim, certeza. a gente vendo os jogos do Cruzeiro, o jeito que ele faz, pega esse último jogo mesmo, só contra Sim. o Corinthians. O lance do gol do Kenny Arroio. Cara, como é que ele não deu certo na Europa? Ele é muito bom de É uma bola, pergunta cara. que fica, É uma né? pergunta Ele é difícil. rápido, ele tem velocidade, noção de espaço, posicionamento, Aperta a marcação do adversário, ótimos saída de bola. passes. ele não fica Uma preso arma que dentro você da vai área, preso, ele Cara, chavante não tem, pesadão. não tem explicação esse moleque ter dado errado na Europa, não. Tem tem um contexto de alguém chegar e dar 35. O cara que tem uma emergência de um atacante, às vezes machuca. O Caio Jorge é o nome que faria essa reposição para qualquer centroavante de Vou primeira linha fazer, do vou futebol fazer igual o europeu. Carlos Alberto. Vamos falar de nível técnico? Traz o Harry Kane pra Caio jogar no Jorge ou lugar. Harry Kane? É. Quem faz mais? Caio Jorge vai pra Copa ou não, Vini? Se ele jogar tão bem quanto jogou esse ano, uma parte do ano que vem, e fechar a temporada, seja no Brasil, fechar a temporada europeia, vai pra Copa sim. Não Você, vai. Pedro? Não, infelizmente não. Não, você, Thiago. Eu gostaria que fosse, mas pra mim não vai. O técnico prefere o Richarlison. E olha que eu sou fã do Ancelotti. E hoje foi dia de retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2. Cruzeiro começou aí a preparação para o duelo diante da equipe do Ceará. Todo mundo indo a campo. Técnico Leonardo Jardim muito à vontade para montar o time, né, que joga lá em Fortaleza. E claro, aguardando aí para saber o que o Cruzeiro vai precisar nesses 3 jogos, até em termos de melhorar a colocação, porque tem premiação, né? Cada posição mais alta que você ganha, você tem aí uma oportunidade de ganhar, faturar mais grana, e é o que todo mundo quer. As duas principais aquisições do Cruzeiro na janela de meio de 2025, Kenny Arroio e Luiz Sinisterra, vivem um momento de clara evolução. Cada um aproveita as oportunidades que surgem e ajuda a impulsionar a boa fase da equipe, ganhando a confiança de Leonardo Jardim e da torcida. Com a lesão de Wanderson, então dono da posição, Arroio rapidamente assumiu a titularidade ao lado de Caio Jorge. Jogando pelos flancos, o equatoriano canhoto chama atenção pelas jogadas de habilidade e pela velocidade. Até agora, o camisa 99 atuou em 10 partidas do Brasileirão, 6 delas como titular, e permanece sem perder quando começa jogando. Além de balançar as redes 2 vezes contra a Vitória 3-1 e Corinthians 3-0, também serviu Christian com um passe para o gol no triunfo por 1-0 sobre o Fortaleza. Sinisterra, por sua vez, enfrentou um percurso mais difícil, principalmente por questões físicas. Problemas musculares nas coxas o tiraram de alguns jogos no segundo turno. Ainda assim, o atacante tem se firmado como peça valiosa. O colombiano, dono da camisa 17 e que também atua aberto pelos lados, soma 9 partidas até aqui, sendo 5 delas em sequência sua melhor marca. A primeira vez que começou entre os titulares foi no empate por 3-3 com o Juventude, quando marcou um de seus gols. O outro saiu na vitória por 2-1 sobre o Bahia, mostrando seu poder de decisão. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários.
Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!